Olá, tudo bem? Como vai? Que bom estar com você novamente aqui. Uma alegria muito grande. Eu sou Tiago Marinho e hoje vamos estudar a palavra de Deus que se encontra no livro de Lucas, o capítulo 7, versículo ao versículo 11. Olha o que diz. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo que grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Hoje eu quero conversar com você sobre a vida de uma mulher. A Bíblia não conta o nome dela, mas nem por isso ela é menos importante, porque a história dela é algo que talvez possa atender o seu coração, o pedido do seu coração. Porque essa mulher, ela passou por momentos de muita dificuldade. Talvez você que está me ouvindo tenha passado também por momentos de muita dificuldade. Você só lê essa história, vai parecer que é só mais uma história triste, onde Jesus entra na vida de alguém e transforma. Mas eu te garanto que muito da história da vida dessa mulher tem a ver com o que você tem passado hoje. Essa mulher era uma mulher triste, era uma mulher sem esperança. Não era fácil ser uma mulher daquela época, principalmente se fosse viúva, porque a sociedade daquela época era uma sociedade muito complicada, muito difícil. Pra você ter uma ideia, a mulher não podia trabalhar, ela dependia exclusivamente do trabalho do marido. Então, quando ela ficava viúva, o importante era que ela tivesse um filho, porque a responsabilidade que outrora era do pai de cuidar da família passava para o filho mais velho. Então, queridos, quando o filho dessa mulher morre, algo muito terrível acontece com ela. Ela fica sem esperança, porque a única esperança que ela tinha como viúva estava depositada na vida do seu único filho. E ela recebe a notícia de que a criança morre. E é um momento muito triste, porque Naim era uma cidade pequena, todo mundo se conhecia em Naim. Imagina uma cidade onde você conhece todo mundo, onde você sabe onde tem tudo. Imagina uma cidade onde as pessoas podem, quem sabe, bater nas portas uma das outras, e vizinho, me dá um açúcar que acabou, vizinho, acabou aqui o quilo de sal. Eu não sei se você vive num lugar assim, mas eu sei que onde eu vivo hoje tem sido difícil encontrar um lugar assim. O fato é que era uma cidade pequena, Nainha era uma cidade muito pequenininha. As pessoas se conheciam. É bem provável que aquelas pessoas conhecessem a vida daquela mulher e sabia a dificuldade que ela estava passando. Ela não tinha mais esperança, queridos. Além de ter perdido o marido, ela perdeu o seu único filho. Era uma mulher cheia de planos, cheia de sonhos, mas os sonhos e os planos dela foram interrompidos por conta da morte do seu único filho. Não tinha ninguém para sustentá-la. A sociedade não iria acolhê-la. Ela teria dificuldade. Talvez o que sobraria para ela após a morte do filho era mendigar ou se prostituir. E eu fico imaginando a tristeza no coração dessa mulher. A Bíblia conta que ela prepara um cortejo fúnebre. Eles vão enterrar o seu único filho no cemitério que ficava do lado de fora da cidade. Consigo imaginar o cortejo fúnebre cantando músicas tristes, pessoas chateadas porque se compadeciam muito daquela mulher. Eu fico imaginando aquele cortejo saindo e cantando músicas e todos, quem sabe, de luto. E à frente desse cortejo fúnebre, essa viúva, sem esperança, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. E ela
encabeçando esse cortejo, indo enterrar o seu único filho sem saber o que ia fazer. Tenta imaginar a dor do coração dessa mulher. Tenta imaginar a tristeza que ela estava passando naquele momento. E ela continua com o cortejo e, de repente, eu imagino que eles começam a ouvir barulhos de crianças gritando, de músicas alegres vindo ao seu encontro. Estava muito longe ainda. Eles não tinha como eles saberem de onde vinha esse cântico de alegria, de onde vinha esse barulho de pessoas sorrindo. Talvez tinha gente contando piada, talvez tinha crianças correndo por baixo das pernas dos adultos. Era um cortejo que estava vindo à frente totalmente diferente daquele cortejo daquela viúva. E eu fico imaginando que na cabeça deles eles devem ter pensado: puxa, como alguém pode ficar feliz num momento triste como esse? Essa mulher, coitada, estava indo enterrar o seu único filho, sem esperança, sem saber o que fazer, e agora eles começam a ouvir um barulho que vinha ao seu encontro, e esse barulho, cada vez que o tempo ia passando, esse barulho ia ficando mais forte, e eles perceberam que era um outro cortejo que estava vindo. E era um cortejo que é o oposto desse cortejo da tristeza, era o cortejo da alegria. Enquanto aquela viúva estava de frente do cortejo fúnebre da tristeza, eles percebem que um outro cortejo se aproxima, e esse cortejo, como eu disse, era o cortejo da alegria. E quem estava à frente desse cortejo era Jesus, queridos. Jesus se aproxima nos momentos de maior dificuldade da tua vida. Jesus está disposto a ir ao seu encontro nos momentos que você se sentir mais triste, mais sozinho. É nesses momentos que Cristo aparece na tua vida. E foi naquele momento que Jesus apareceu na vida daquela mulher. E é incrível como aquele encontro foi marcante, porque se de um lado era um cortejo da tristeza, um cortejo da morte, um cortejo, quem sabe, da desesperança, do outro lado, queridos, estava o cortejo da alegria, o cortejo da esperança, o cortejo da salvação. E é incrível como esses dois cortejos eles se encontram. De um lado estava a desesperança e do outro lado a esperança. De um lado estava a tristeza e do outro lado a alegria. Cristo foi ao encontro daquela mulher. E quando Cristo olha aquela mulher, é incrível como ele reage, porque Jesus ele não dá boa tarde, bom dia, boa noite, eu não sei que momento foi, mas Jesus ele não saúda aquelas pessoas. Jesus vai ao encontro daquela mulher. Jesus olha no fundo dos olhos dela e Jesus diz para que ela não chorasse. É incrível como Jesus se preocupa com você e comigo e também se preocupou com ela. Jesus sabia da tristeza do coração daquela mulher. E quando Jesus olha para ela, Jesus diz assim, ó, não chora porque eu estou aqui. Talvez você que está me ouvindo aí está chorando, tem passado por momentos difíceis da tua vida, com medo de um monte de coisa. Jesus fala para você o mesmo que ele falou para aquela viúva naquele dia. Ei, não chora. Não chora, porque só acaba quando ele bate o martelo. A Bíblia conta que Jesus vai até aquela mulher. Ele acalma o coração dela. E é impressionante o que Jesus faz logo após, porque a Bíblia conta que Jesus toca no caixão da criança. Quando Jesus toca naquele caixão, Jesus está demonstrando para aquela mulher o seguinte: olha, eu me importo, eu me preocupo com você, você é importante para mim. Eu estou interessado naquilo que está acontecendo contigo. E Jesus também diz o mesmo para você. Jesus se importa. Ele não está nesse momento alheio à sua dificuldade. Ele não está alheio às lutas que você tem passado. Cristo, nesse momento, ele não está deitado numa rede no céu. Ele está olhando para você agora. Cristo está num processo de contínua intercessão pela tua vida e pela minha vida, porque ele se importa. E ele se importou com aquela mulher. E a Bíblia conta que ele toca no caixão, como eu disse, e ele toca, e a criança se levanta, ele chama aquela criança,
E aqui aparece um dos versículos mais lindos, quando ele diz que Jesus restitui o filho à sua mãe. Entenda que o que Jesus estava devolvendo para aquela mulher não era só o seu único filho, mas Jesus estava devolvendo para aquela mulher a esperança que ela havia perdido. Porque, queridos, é impossível ficar sem esperança com a presença de Jesus na sua vida. Talvez eu estou falando para alguém que está se sentindo triste, sem esperança, desiludido. Quero contar para você que Jesus pode ser a sua esperança. Jesus pode cuidar de você. Jesus pode restituir você aquilo que você perdeu. Jesus pode te ajudar naquilo que você mais precisa. Talvez o que você pense que é o que você precisa não seja aquilo que Cristo entende que o que você precisa, porque ele só dá para você aquilo que você necessita, aquilo que ele entende que é o ideal e o principal para você. E Jesus, naquele momento, restitui aquele filho para aquela mãe. Jesus devolve o direito de viver daquela mulher. Jesus faz um milagre na vida daquela mulher. E aquela mulher que estava sem planos, aquela mulher que estava perdida, aquela mulher que estava sem esperança, agora com seu filho ressuscitado, ela pode sonhar, ela pode esperar um futuro melhor, e Jesus devolveu isso a ela. Jesus quer devolver isso para você também hoje. Jesus quer entregar aquilo que você perdeu. Ele quer te restituir. E ele vai começar pela tua esperança, querido. Então, o meu apelo para você hoje é que você possa aceitar a restituição de Cristo na tua vida e que ele seja o principal para você. Tudo de bom. Deus te abençoe muito nesse dia.